Aleluia. Abra sua Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler 3 versículos. Antes de lermos, eu gostaria de perguntar para vocês nesta noite. Não precisa me responder. Não precisa responder. É uma pergunta para você pensar. Pregadores têm essa mania de fazer pergunta para as pessoas não responderem. Que coisa, não? Mas é para você pensar, amém? Qual é o melhor lugar para estar, meu irmão? Qual é o melhor lugar para estar? Para você, eu faço essa pergunta. Dependendo do momento em que a gente está, até mesmo do nosso dia a dia, se alguém fizer essa pergunta para nós, e dependendo do contexto dos assuntos que estão sendo conversados, a gente vai dizer muita coisa. Às vezes eu lembro que quando a gente está conversando com pessoas e eu gosto disso, gosto daquilo, e eu sempre comento que eu gosto de estar em casa com a minha família. Gosto. Eu gosto de estar em casa com a minha esposa, a minha filha. Eu não vejo, na verdade, a hora de terminar o dia de trabalho e voltar para casa. Isso é uma característica minha. Eu sou alguém muito caseiro e gosto de estar com a minha família em casa. E talvez, se essa pergunta viesse a mim, em algum momento específico, ou talvez em uma conversa, em uma troca de conversa, eu poderia dizer: olha, o melhor lugar para estar é em casa com a minha esposa e com a minha filha. E você? Qual é o melhor lugar para estar? A gente, na vida da gente, a gente tem uma tendência a esquecer de qual é o melhor lugar para estar. E muitas vezes nós corremos o risco de trocar o melhor lugar para estar por qualquer outro lugar. O texto que nós vamos ler neste momento, os 3 versículos, fala assim, versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele quem? Jesus, estava à mesa na casa de um fariseu. Na casa de quem? De um fariseu. Levou um vaso de alabastro com unguento. E estando ela por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Muito bem. Esse texto, como o pastor João falou, até o versículo 50, ele é precioso demais. E ele traz muitas lições. Mas acho que interessante que já nesses 3 versículos, nós temos toda uma situação que nos leva a pensar. Nos leva a pensar. Vamos lembrar, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O filho de quem? O filho de Deus. O filho de Deus
foi convidado para entrar em uma casa. Na casa de quem? De um fariseu. Quem era o fariseu? Quem eram os fariseus? Alguém arrisca aí? Uma característica do fariseu, ou que o qualificava como fariseu, alguém lembra? Oi? Alguém que cuida da lei. Alguém que cuida da lei, ensina a lei, guarda a lei. Esse era um fariseu. Então, isso sim, era uma seita entre os judeus. Exatamente. Muito bem. Olha, vocês conhecem muito bem fariseus. Maravilha. Só que dentro desse cenário, o Mestre Jesus, o Filho de Deus, ele entra na casa de um fariseu, conhecido por saber muito da lei. E também, por que não dizer, de toda a cultura judaica. Toda a cultura. Tudo. E provavelmente esse fariseu receberia um par dele, ou seja, um outro fariseu muito diferente do jeito que recebeu Jesus. Mas Jesus não deixou de entrar na casa do fariseu. Entrou Jesus na casa do fariseu e alguém pode dizer que Jesus estava com fome porque logo se sentou à mesa. Porém, para não conjecturar demais, provavelmente Jesus esperava receber algo para comer na casa do fariseu. Sentou-se à mesa e, de repente, isso é costume, lá no Israel, lá no povo judeu, é costume de quando alguém importante visita a casa de outro alguém importante, isso é um feito na cidade, então a casa ela fica aberta. E quem quiser participar da visita pode entrar. E essa mulher, diz o nome dela? Não. Mas é bem claro de que ela era da cidade. Então ela conhecia a casa do fariseu, ela provavelmente viu Jesus caminhar pela cidade. Ela decide, bom, eu vou entrar nessa casa. Nunca pude entrar na casa do fariseu diante da minha condição. Eu sou uma pecadora, todo mundo vive dizendo isso aos quatro ventos. Essa mulher é uma pecadora. E ela decide, então, entrar na casa do fariseu. E onde que ela vai se posicionar? Ela dá uma volta por trás de Jesus. E provavelmente a postura em que Jesus estava era sentado ao chão, e seus pés ficaram para trás. Então ela foi até os pés de Jesus e se debruçou aos pés de Jesus. E quando ela fez isso, ela já estava chorando. Deixa eu te perguntar. Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você se debruçou diante de Jesus e chorou aos pés dele? Aquela mulher era indigna, mas ela procurou o melhor lugar para estar. E o melhor lugar para estar, irmãos, é aos pés de Jesus. Só que quando ela chega aos pés de Jesus, ela não chega de qualquer forma. Apesar da condição pecadora dela, ela chega com o coração quebrado, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Ela chega realmente juntando os cacos.
E quando ela chega nessa condição, ela sabia que não era digna nem mesmo de estar perto de Jesus, de olhar para Jesus. Então a posição dela era: eu preciso chegar, eu não preciso olhar para ele, eu só preciso estar aos pés dele. E ela faz isso. Ela vai, se coloca ali, chora, enxuga as lágrimas que banham os pés de Jesus com os seus cabelos. E como se não bastasse a expressão de carinho, ela beija os pés de Jesus, repetidamente beijando os pés de Jesus. Ela pega um vaso de alabastro, cheio de unguento, um perfume caríssimo, e despeja aos pés de Jesus. Uma mulher pecadora. Ela estava sendo totalmente, todos os dias, essa mulher era afligida e era rotulada dessa forma: pecadora, pecadora, pecadora. E justamente na casa de um fariseu, e justamente na casa de alguém que guardava a lei, e justamente na casa de alguém que tinha o orgulho de dizer: eu entendo tudo de Deus, eu entendo tudo da lei de Deus, eu entendo tudo sobre Deus, mas ele, com toda essa prerrogativa de ser alguém que tinha conhecimento de Deus, ao invés de apresentar algo também para Jesus, o que ele faz? Pensou consigo mesmo: se ele realmente fosse um profeta, ele já tinha tirado essa mulher daqui. Se ele fosse realmente um profeta, como ele diz ser, filho de Deus, sei lá, o que estavam falando que esse fariseu ou escutava, ele pensou com ele mesmo, ele raciocinou interiormente de que se ele soubesse quem é essa mulher, Jesus sabia. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. Seja você um fariseu ou um pecador, Jesus sabe quem você é. E hoje, Jesus está dizendo para você: eu sei quem você é. Preste atenção. O Senhor está dizendo para você: eu sei quem tu é. Você não precisa me dizer. Essa condição dela a castigava. Essa condição dela a deixava humilhada. Essa condição dela foi que fez com que ela fosse da maneira como ela foi até Jesus. Deixa eu te perguntar, mais uma pergunta de pregador. Você não precisa me responder. Mas a última vez que você fez isso, como que ficou o teu coração quando você
se debruçou aos pés de Jesus, como estava o teu coração? O que você apresentou para ele? O que você disse? Ei, Jesus, aqui está o que eu quero te dar. O que você apresentou para Jesus? Apresentou todo o conhecimento que você tem de Bíblia? Recitou todos os versículos da Bíblia? Oh, Jesus, olha, lembra, lá está escrito, porque papapá, 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 e olha, ó Senhor, não vai esquecer, porque tá, 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 tá. Você apresentou, discursou, fez falar para Jesus tudo o que você pensou, e provavelmente Jesus olhou para você. Eu sei, é a minha palavra. Eu sei. Ou você simplesmente se debruçou aos pés de Jesus e não teve palavras. E não teve. Não tinha o que dizer. Várias vezes eu cheguei aos pés de Jesus, pastor João, e eu não consegui falar nada. Eu não consegui dizer nada para Jesus. Pô, irmão Daniel, como assim? Não, não é porque eu não tenho palavras para dizer. É que faltam palavras, às vezes, para expressar a gratidão. Porque Ele me ama, mesmo apesar de eu sendo um pecador, Ele me ama. Apesar de eu ser alguém que preciso da graça dEle, Ele me ama. Todas as vezes que eu conversei com Ele e pedi perdão, Ele me perdoou. Acontece que às vezes nós queremos chegar elaboradamente diante do Mestre, como se Ele precisasse ser convencido do que Ele é. Ele não precisa ser convencido do que Ele é, Ele é. Oh, meu Deus! E quantas vezes nós queremos apresentar, ó, Senhor, eu fiz isso para Ti, eu fiz aquilo para Ti, só o que Ele quer é que você derrame sobre Ele as Tuas lágrimas e quebrante o teu coração e diga para Ele, Senhor, eu preciso, eu sempre precisei e sempre eu vou precisar de Ti. Meu Deus! Sentimento de filho, sentimento de um coração quebrantado, angustiado, porque a vida não é fácil. Conversando com meu pai, hoje ele disse algo que marcou para mim. Ele disse assim: filho, para ir para o inferno não precisa fazer nada. É só não fazer nada para ir para o inferno. Mas para ir para o céu é preciso negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Essa mulher entendeu a sua condição. E ela chegou quebrantada diante de Jesus, e ela não olhou para ele, não ousou olhar para o mestre, ela simplesmente se debruçou, chorou, beijou, lançou perfume sobre os seus pés e o adorou. Irmãos, por que, irmão Daniel? Por que isso?
Porque aos pés de Jesus, nós encontramos perdão dos pecados. Aos pés de Jesus, nós somos perdoados. A porta da salvação está aberta. Você que veio aqui nesta noite, que ainda não aceitou esse Jesus como Senhor e Salvador, ei, essa porta ainda está aberta. Você que está me assistindo em casa, escute, a porta ainda está aberta. É tempo de nós aproveitarmos cada instante e nos voltarmos para o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E se tiver perfume, derrama, se tiver choro, chora. Aos pés de Jesus, qualquer aflição, ela é acalmada. Aos pés de Jesus, qualquer sentimento que corrói as nossas vidas, qualquer sentimento que enfraquece os nossos ossos por causa do pecado que está sempre constantemente agindo em nós, aos pés de Jesus nós somos perdoados e somos resgatados, somos regenerados, somos trazidos de volta para perto do Pai. Aleluia. É só aos pés de Jesus. É só aos pés de Jesus. O que essa mulher fez? Na cultura judaica, o que essa mulher fez foi cumprir um papel importante. Tudo que ela fez tinha um significado. Quando ela chora aos pés de Jesus, ela demonstra arrependimento por tudo, todos os erros e pecados que até aquele momento ela vinha cometendo. Tudo que ela tinha feito, tudo pregresso, tudo aquilo de que as pessoas acusavam ela trouxe tudo aquilo com ela, e ela arrependida chorou aos pés de Jesus, ela deixou aos pés de Jesus. Lança o teu fardo aos pés de Jesus. Quando ela beija os pés de Jesus, ela sabia que com aquele ato ela estaria tornando claro a sua súplica e a sua submissão. Demonstrava humildade da parte dela e reverência perante Jesus, como alguém superior, o que ele é. Ela, quando ela chora aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, quando ela coloca perfume aos pés de Jesus, ela cumpre um papel de hospitalidade. A mulher nem era dona da casa, mas ela foi hospitaleira com Jesus em casa estranha. Meu Deus! Sabe quando você adora o teu Deus lá no teu trabalho, você está dando hospitalidade a Ele, aquele ambiente totalmente pagão, imundo, cheio de pecadores. Você traz Jesus para aquele ambiente quando você adora Ele lá. O próprio Jesus, Ele repreendeu o fariseu, que havia lhe convidado porque já estava no seu íntimo, falando consigo mesmo, julgando aquele ato da mulher. E a resposta de Jesus, essa é a mais encantadora. Versículo 40, olha só. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Qual deles, portanto, o amará mais? Sabe de quem Jesus está falando aqui? De nós. De todos nós. De todos nós, irmão Alfeu. Jesus está falando aqui. Ele está dizendo, olha, todo aquele que não tem como pagar pelo pecado que cometeu, eu vou perdoar. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, daí Jesus, volta-se o olhar para a mulher e ele fala para Simão, vês essa mulher? Você enxerga esta mulher? Você está vendo esta mulher? Você contemplou ela? Está olhando? Vê. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Isso é coisa da cultura judaica. Toda vez que você recebe, lá no judeu, o judeu quando recebe um visitante, ele recebe o visitante com água. O visitante tira as sandálias, tira o calçado, e a pessoa vai lá, na época da cultura, era isso que acontecia. Ele lavava os pés e entrava na casa. Você nem isso me deu para entrar na tua casa, mas essa mulher aqui, desde que esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tu não me deste um ósculo. O que é o ósculo? Um beijo na face, que também faz parte da cultura judaica, né? A gente que vive aqui num país meio tudo, cuidado, dá um beijo no homem, né? Mas não tinha problema com isso aí. Ninguém tinha esse problema lá. E aí ele chega e diz, olha, tu nem ósculo, nem um beijo à face tu me deu. Mas essa mulher não parou de beijar os meus pés. Humilhada, totalmente humilhada, quebrantada. Não me ungiste a cabeça. Não me ungiste, não colocasse óleo sobre a minha cabeça. Mas esta mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Essa mulher sabia como Jesus estava também. Jesus vivia viajando. E as viagens de Jesus não eram de carro, não eram de avião. Às vezes, quando tinha um barquinho, né, que levava de uma ponta a outra, as viagens de Jesus eram a pé, poeirada, a poeira toda vindo. E ela sabia que Jesus precisava de conforto nos seus pés. Então eu vou atender essa necessidade de Jesus. Foi lá e foi confortar o Senhor daquela forma. Mas o dono da casa, cheio de conhecimento da lei de Deus, tratou o Filho de Deus pior do que qualquer um. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Mais uma vez. Você está constantemente aos pés de Jesus? Como tem sido as tuas orações? Como tem sido aqueles momentos em que você tira para estar com Jesus? Porque deixa claro que Jesus não usou a mulher para dar uma lição de moral no fariseu. Porque a gente pode ter, às vezes, essa tendência. A gente pode ter duas tendências, na verdade. Ou virar um fariseu, ou virar um oportunista que aproveita alguma situação para dar uma lição de moral. Nós somos homens, e isso é uma forma de a gente falhar. É quando muitas vezes a gente utiliza da autoridade do poder que tem para humilhar alguém. E esse fariseu estava fazendo exatamente isso. Você acha que isso parou essa mulher? Não, não parou.
isso não determinou que ela ia fazer algo para Jesus. E ela fez. Não determinou essa parada. Como você tem chegado aos pés de Jesus? Como você tem se chegado a Jesus? Qual é o seu papel? Qual é a forma que você tem se dirigido a Ele? Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Salvador. Vamos relembrar quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Amém? Repita comigo. Jesus é o Filho de Deus. Então, portanto, irmão, Jesus não é qualquer um. Jesus é o Filho de Deus. Quem é Deus? Deus é quem criou todas as coisas. A Bíblia diz que alguns nomes são dados para ele, mas ele é o Todo-Poderoso. E quando a gente chega a esse termo Todo-Poderoso, significa que ele tem algum poder? Não, ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. E por amor de mim, por amor de você, Jesus enviou o seu único filho. Único. Que provavelmente quem é pai de filho único tem dificuldade de entregar o seu filho para a vida. Conheço filhos que estão com 30 anos e os pais não agarram, não soltam. Não solta. É um amor. Vamos dizer, né? É um amor. O amor é grande. Só que Deus amou o mundo mais do que o seu próprio filho, não. De tal maneira que ele deu o que ele tinha de mais precioso, o próprio filho dele, para morrer por nós, para que nós saíssemos da condição de pecadores, fosse transformados pelo poder do Evangelho e fôssemos trazidos novamente à condição de filhos e fôssemos transformados, regenerados, restaurados, salvos, justificados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem que estar nele. Tem que estar nele. Tem que estar constantemente aos pés dele. Solta o teu fardo. Deixe as picuinhas de lado. Abra mão das suas vaidades. Derrame o seu melhor perfume, que você não derramaria. Irmãos, estou conjecturando, estou falando de forma figurada. Não quero que vocês peguem os perfumes em casa e saiam jogando agora por aí. Não é isso, não. Eu estou falando de coisa preciosa. O que é precioso para você, além de Jesus? Meu Deus, irmão Daniel, não pode isso. Não pode, ninguém é mais precioso que Jesus. Será? Aquela mulher não tinha nada. Ela só tinha um rótulo. Pecadora. E deixa eu falar para você. Você e eu também somos pecadores. Só que nós somos pecadores resgatados. Aleluia! Nós não pecamos mais como pecávamos antes, porque agora nós encontramos Jesus. Amém, irmão? Aleluia! Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é transformada. Portanto, meu convite a você nesta noite: não visite mais os velhos hábitos do velho homem. Abandone aquilo que pode te afastar do mais precioso que existe, que é Jesus.
Jesus não despediu aquela mulher de qualquer forma. Ele não usou ela. Agora tu serviu para me dar uma lição de moral nesse fariseu. Agora tu pode ir. Não, não, Lucas, não aconteceu isso. Jesus, ele perdoou ela. Quem pode ler para nós versículos 48 ao 50? Pastor João. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome. Aleluia, 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 irmão. Três coisas. Glória a Deus. Três coisas aconteceram com ela para ela poder ir embora para casa tranquila e sossegada, com a consciência limpa. Ela foi perdoada. Que mais? Que mais, irmãos? Foi perdoada. A fé salvou, ou seja, foi salva. E o que ela, a partir daquele momento, tinha, pastor João? Paz. Paz. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Oh, meu Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aos pés de Jesus, irmãos, nós encontramos sempre o que nós vamos buscar. Nós vamos buscar, nós vamos encontrar, pastor João. Aleluia, é consolo para nós. Aos pés de Jesus, nós vamos encontrar perdão, descanso e alegria. Aos pés de Jesus, nós podemos adorar a Ele. Aleluia, podemos adorar a Ele. Aos pés de Jesus, nós podemos depositar todo o nosso cansaço, a nossa fadiga, a nossa dor e a nossa falta de perspectiva. Tudo.